Segundo livro dos Reis, capítulo 4, um texto muito conhecido, mas eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você neste texto. A partir do verso 1 diz: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos ou seus escravos. E você diga comigo, amém. O texto é muito conhecido e isso facilita muito o entendimento. Ele fala de uma crise que uma casa, que uma família está vivendo. E algumas coisas nesta mulher chamam muito a minha atenção. Alguns pontos deste texto chamam a minha atenção. Estamos diante do maior profeta do mundo da sua época, que era o profeta Eliseu, a maior autoridade espiritual que havia naquela época. Ele era chamado de profeta mor, chamado de profeta-chefe, porque liderava a escola de profetas, um projeto extraordinário que visava levantar outros profetas, porque este era um dos canais pela qual Deus se manifestava aos filhos de Israel. Nesse período, para os mais novos na fé, vale esta explicação. Neste período, Deus falava apenas por intermédio de reis, profetas e sacerdotes. Ter os profetas, manter os profetas, ativar novos profetas, mentorear novos profetas, era dizer ao povo, no que depender de nós, a voz de Deus entre nós não vai se calar. Por isso que Eliseu tem esse projeto que se inicia com Elias e que Eliseu, vai dar prosseguimento. E está claro aqui no texto algumas questões muito especiais. Primeiro, estamos falando de um homem, o profeta Eliseu era um homem que entre ele e Deus não havia segredos. Deus revelava coisas grandiosas a Eliseu, como por exemplo, vou citar aqui um deles, quando a Bíblia vai falar do episódio das inúmeras vezes que o rei da Síria buscou atacar Israel secretamente, teve planos secretos, estratégias secretas, e Deus acordou Eliseu de madrugada, falando sobre aquilo que o rei da Síria estava planejando dentro do seu quarto, sozinho aonde ele dormia. Só que aqui no capítulo 4, algo está muito claro, que é, esta mulher vem trazer ao conhecimento do profeta algo que Deus lhe ocultou. Percebe que ela está narrando um episódio ao profeta que o profeta não sabia. Mas pastor, o senhor acaba de dizer que entre Deus e o profeta não havia segredos? Sim, só que esse é um caso que Deus não quis contá-lo. Deus não é obrigado a falar quando ele não quer falar. Tem coisas que ele vai ocultar. E eu sei que você vai perguntar, e por que Deus vai ocultar? Se Deus fosse te contar tudo o que está para acontecer nos próximos dias, provavelmente você iria dormir debaixo da cama, se tiver espaço lá. Então é melhor que Deus não te revele algumas coisas, mas uma coisa eu posso te garantir, à luz da palavra e à luz deste texto: o que Deus te ocultar, pode ter certeza que Ele vai te dar força para suportar. Alguém está comigo nessa palavra? O texto está mostrando, porque ela vem narrar ao profeta. Estamos falando de uma população grandiosa, de ali, aproximadamente esse período ali, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Estamos falando de um período onde a notícia não tinha a velocidade que tem hoje.
Não havia telefone de fio, não sei nem se existe telefone de fio hoje ainda, não tinha nenhum meio de comunicação, nem megafone, nem internet, nem Orkut, nem MSN, nem... Você não sabe o que é isso. Pois bem, então há uma crise que se manifesta nesta casa, e que por muitos dias essa notícia está oculta, está escondida dos ouvidos do profeta. E esse fato só vai chegar ao conhecimento do profeta, porque a mulher, aonde a crise está se manifestando, vai levar ao conhecimento dele o problema. Segunda coisa que me chama a atenção é a percepção desta mulher. Percepção para quê? Para entender que a casa dela está vivendo um problema e que alguém precisa se levantar para resolver essa situação. Você está aqui? Não sei se você conhece gente assim aqui, eu acredito que não tem isso não, mas lá na Taquara, onde eu moro, tem gente que a casa está caindo, o negócio está complicado e ele está aqui olhando para cima, vendo a banda passar, como se nada tivesse acontecendo. Não. Esta mulher percebe que há um problema gravíssimo envolvendo a sua casa. Seu marido deixou uma dívida. E ela tenta de todas as formas, e vale dizer aqui, só para você entender aonde esta cobrança se aplica, vale dizer aqui que o homem que vai à casa dela fazer a cobrança não está errado. O marido deixou uma dívida e naquela época não era como hoje. Hoje, no que nós dizemos, não, se ficou uma dívida, quem morreu, a dívida acabou. Nessa época não. Esse período era um período do domínio da lei de Moisés, que dizia, em uma das suas cláusulas, a lei dizia, se quem deixou dívida, tem algum parente próximo, que esse parente se levante para pagar. Se o parente próximo não tiver dinheiro para pagar, e se quem morreu deixou o filho homem, que o filho homem seja escravo para o pagamento da dívida. Só que essa questão na chegada do filho homem era a última instância da situação. Isso depois que todos os acordos fossem buscados. Isso depois que todos os advogados fossem buscados. Depois que todos os meios. Depois de primeira instância, segunda instância, 10ª instância. Todas as instâncias foram esgotadas e nenhuma delas resolveu. Há uma última questão. É que os filhos serão escravos. Então você consegue perceber comigo, Nilópolis, esta mulher numa busca desenfreada para tentar resolver o problema. E a gravidade do que acontece, por que gravidade? Porque ela perde o único homem da sua vida e tudo que vai lhe restar são 2 filhos. A família vai se resumir a ela e mais 2 meninos. O que acontece é que agora, depois de buscar por todos os meios, nem os 2 meninos terão mais. Quando ela percebe o seguinte, eu não posso ficar aqui assistindo isso. Eu preciso me levantar. Porque a última instância não é meus filhos serem levados. Minha última instância é a palavra que vai sair da boca do profeta. Ou eu precisava de pelo menos 79 pessoas para entender isso aqui. Minha última instância não é meus filhos serem levados. Minha última instância é uma palavra que ainda não foi liberada. Neste culto da vitória, eu vim trazer essa profecia para alguém. A última instância não é essa que te disseram. A última instância é a palavra que vem da boca de Deus. E se a boca de Deus não disse nada, então não se levante até que Deus se pronuncie. Alguém tem um glória para dar para o nome dele aqui? Ela chega ao profeta e diz: meu marido, teu servo, morreu.
E eu fico imaginando aqui, porque está claro no texto, a comunhão que havia entre o profeta e o marido desta mulher. O respeito que este homem nutria pelo profeta e o respeito que o profeta tinha por ele. O texto não diz, mas me dá margem para esta imaginação. Eu fico imaginando o profeta recebendo a notícia, dizendo: ah não, eu nem consegui sepultá-lo. Porque ela deixa muito claro esse relacionamento entre os dois, quando ela diz: meu marido, teu servo. Ela está dizendo: viveu em aliança, em obediência a ti, temia ao Senhor. O que ela está dizendo, além do temor que ele tinha pela sua pessoa, meu marido também tinha temor a Deus, porque Senhor aqui está em maiúsculo. E ela deixa claro quando ela diz: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E aí existe uma vírgula aqui, o profeta lamenta e diz: ah, não faça isso. Foi quando? Como é que foi? Foi súbito? Ele vinha apresentando algum tipo de problema? Você percebeu alguma coisa? Depois de alguns minutos ela diz: mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Qual? Ele deixou uma dívida. Mas vem o pior, profeta, fala: o credor está na minha porta. O que ela está dizendo é: eu só estou aqui porque tentei de todas as formas e meios resolver essa situação. Mas eu saí de casa, diga comigo, saí de casa e deixei o credor na minha porta. O que ela está dizendo, pastores, é: eu estou aqui, o problema está lá, e só uma palavra vinda da boca do Senhor para me fazer voltar para casa levando uma solução comigo. O profeta olha para ela e diz: entendi. É interessante isso aqui, sabe por quê? Olhe para cá. Porque nós estamos falando de um credor na porta. E talvez você que está já na casa do meio século como eu, não sei se tem hoje ainda, mas naquela época eu me lembro que tinha um moço que vendia as panelas, que vendia rede, cobertor, muito obrigado, lençol, da prestação. Eu me lembro, porque gordo vai falar de comida, né? Do carrinho do Yakult. Ai, meu Deus. Naquela época, quando eu era pequeno, eu e meus irmãos, que quando conseguíamos comprar, acabava no mesmo dia. Eu acho que aconteceu isso em algumas casas também aqui. E a prestação vinha. E eu me lembro da minha mãe, irmã Maria, dizendo: menino, vocês acabaram com tudo num dia só. Meu Deus. Quando eu lembro disso, me dá uma ira santa. Eu compro, agora tem um Yakult de 1 litro. Eu digo: mãe, isso aqui é a minha vingança. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui? Pois bem, o que ela está dizendo, e você deve estar imaginando: o credor está na minha porta, é o homem lá. Só que nessa época havia algo além disso. Porque ter o credor na porta dela, olha, eu estou aqui me lembrando, a gente vai lembrando das coisas, né? Quando o homem vinha para cobrar, o vizinho mudava, não avisava. O Eliel, meu irmão, entregou muitos vizinhos que mudaram. E o homem do carrinho não recebeu. Mas ok, pula essa parte. Olha aqui para mim. Naquela época, quando o credor diz a história, que quando ele chegava a esse ponto de cobrar na porta, ele não chegava apenas fazendo uma cobrança: oi, tudo bem? É que a senhora sabe. Não. A história diz que ele vinha com um carro
balançando sinos, fazendo barulho, e o tipo de barulho e de sino que ele balançava, e o carro que ele usava, a vestimenta que ele usava, deixava muito claro: aquela casa está passando vergonha. Então, quando ela diz assim, o credor está na minha porta, ela está dizendo: existe uma cena de vergonha na minha porta. E o fato de me fazer vir aqui é a seguinte decisão: eu não quero que essa vergonha continue. Alguém está aqui comigo? Eu estou pregando para alguém nessa casa. Eu não vim pregar para alguém que vem nesse culto da vitória e está na primeira semana, segunda, terceira ou 10ª, ou 21ª, ou 40ª semana. Eu não sei qual semana de campanha você está. Eu vim pregar para alguém que está crendo que na reta final desse ano de 2025, ele não terminará sem que a vergonha seja removida da tua porta. Alguém libera um grito de glória para o nome dele aqui. E aí ela olha para ele e diz: está lá. O profeta olha para ela e diz: e o que tem dentro da tua casa? Eu sei que isso me inquieta, porque me inquietou. Se ela está lá diante do profeta, chegando à última instância da situação, por que razão o profeta iria perguntar para ela o que tem dentro de casa? Ora, se ela tivesse alguma coisa para resolver dentro de casa, ela já não teria feito? Ela deixaria chegar naquele ponto? Claro que não. E por que o profeta vai perguntar: me diga o que tem dentro da tua casa? Eu te respondo: é porque o profeta estava ali. Oh Jesus, eu precisava de pelo menos 77 pessoas para entender isso. O profeta estava ali para mostrar para aquela mulher que o que fez com que ela saísse de dentro de casa era a razão pela qual ela deveria voltar. O milagre não estava lá na frente do profeta. No profeta só tinha a palavra. O milagre estava dentro da mesma casa de onde ela tinha saído. Alguém veio aqui receber isso? Oh glória! Você sabe o que é que eu vim declarar aqui nessa noite? Levanta a sua mão direita bem alto se você crê em palavra profética. O que eu vim declarar como boca de Deus aqui é: quando esse culto terminar, você vai voltar para dentro da mesma casa na qual o desespero te envolveu, e vai dizer: casa, eu estou aqui de volta, porque Deus falou na boca do profeta que aqui dentro existe uma solução que ela ainda não tinha visto. Alguém libera um grito de glória para o nome dele. O que tem dentro da tua casa? O que tem dentro da tua casa? O que você precisa entender essa noite é que a sua casa não é uma morada apenas de problemas. Sua casa não é um ambiente de guerras. Sua casa não é um ambiente de transtornos. Dentro da sua casa existem soluções que você ainda não viu. Alguém está comigo nessa palavra? O que tem dentro da sua casa? Talvez você tenha recriminado esta mulher quando ela diz assim: na minha casa não tem nada. Não faça isso. Você está diante de uma mãe que tem 2 filhos que estão prestes a ser levados, menores de idade que estão prestes a ser levados, e que ela nem sabe que dia e hora ela terá dinheiro para resgatar esses filhos, se é que o dinheiro viesse. Viúva que há pouco tempo tinha perdido o marido. Tua serva não tem nada. Ele diz: o que tem dentro da tua casa? Tua serva não tem nada. O que tem dentro da tua casa? E ela diz: tá. Pensando aqui, me lembrei que dentro da minha casa tem. Não é muito, mas tem. O que tem dentro da tua casa? Na minha casa existe um pouco de azeite. No fundo, é o original do texto, de uma botija. Você sabe o que esta mulher está dizendo?
Eu fui observar e pesquisar o porquê do pouco de azeite no fundo da botija. E eu descobri que esse pouco de azeite no fundo da botija era quase que uma graxa, uma pasta. Porque este era o chamado azeite da primeira prensa, era muito grosso, ele era usado como um remédio para tratar feridas. E que toda casa que tinha criança, assim como hoje, não sei se existe ainda, mas eu sou da época que o metiolate ardia. Em toda casa que tem criança, que tinha criança naquela época, a mãe tinha um kit de primeiros socorros, e o kit de primeiros socorros daquela época era exatamente este azeite da primeira prensa. Porque quando saía esse azeite da primeira prensa, a indicação era de que ele deveria ser usado para tratar feridas, para curar machucados. Era usado, era o não sei se você é dessa época, era o chamado doutorzinho daquela época, sabe? Aquele remédio que um homem vende que cura tudo, que cura dor de cabeça, cura dor nos olhos, cura até doença incurável, pronto. Era o doutorzinho daquela época. Então toda mãe tinha que ter aquele azeite dentro de casa. Só que essa mulher está vivendo uma crise tão grande que ela diz assim: até meu remédio está acabando. Sabe aquela crise quando você diz assim: Jesus, até o sal acabou. Você diz: Jesus, se acabou o sal, imagina o resto. Ela diz: até o remédio está acabando, mas ainda tem um pouquinho lá. Oh meu Pai, eu vim pregar para alguém, porque aquela mulher está perdendo dinheiro, mas ainda tem remédio. Perdeu o marido, mas ainda tem remédio. Está em dívida, mas ainda tem remédio. Sabe o que ela está dizendo? Mesmo com toda a crise que me envolveu, eu ainda tenho remédio dentro da minha casa. Eu não vou ferir alguém porque estou ferida. Eu não vou machucar alguém porque estou machucada. Eu não vou... Oh meu Pai, o que ela está dizendo é: mesmo com toda a crise, quem vier a mim vai sair curado. Tem remédio na minha casa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu estou terminando. Segure na mão de quem está do seu lado e diga: tem remédio na tua casa. Tem remédio na tua casa. Essa é a graça do Evangelho. É quando você precisa de cura, mas alguém diz: ore por mim. É quando você precisa de milagre e alguém diz: põe a mão na minha cabeça. É quando você está precisando de dinheiro e alguém vem te pedir emprestado. Essa é a graça do Evangelho. É quando alguém chega perto de você e diz: eu tenho uma dívida para pagar, e a tua dívida é maior que a dele, e Deus ainda te diz: reparte o que você tem. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? A minha casa, diga para quem está do teu lado, diga: na minha casa tem remédio. Porque com a cura que você ministra a outros. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? Eu estou sentindo Deus essa palavra. A Bíblia diz que com a mesma consolação que consolamos a outros, nós somos consolados. Levante as suas mãos e adore o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui. Pastor, só Deus sabe como eu cheguei aqui hoje, pastor. Pastor, só Deus sabe como eu entrei aqui hoje. Deus te levantou como um ministro de cura. Deus te levantou como uma ministra de cura. Alguém está entendendo que eu vim pregar aqui nessa casa? Deus te chamou, não foi para ferir ninguém. Deus não te chamou para machucar ninguém. Deus te disse: vá e cure. Jesus disse: em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome repreenderão as enfermidades. Em meu nome. Eu preciso, mas faça no nome dele. Eu tenho que ser curado, faça no nome dele. Enquanto outros são curados, você será curado. Na minha casa tem remédio.
Na minha casa tem remédio. Tua casa não é um ambiente de dores, tua casa é um ambiente de cura. Alguém está comigo nessa palavra? Alguém está comigo nessa palavra? Diga para quem está do teu lado, diga: a cura mora dentro da tua casa. A cura mora dentro da tua casa. Mas eu estou doente, mas a cura está lá. A cura está lá. Você está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? A cura está lá. Tem remédio. Eu perdi tudo, mas ainda tem remédio. Eu perdi marido, mas ainda tem remédio. Estou quase perdendo os filhos, mas ainda tem remédio. Eu estou sentindo Deus aqui, a presença dele está aqui. Oh glória, quem é batizado com o Espírito Santo, adora na língua dos anjos, vamos. Adora na língua dos anjos, vamos. Tem um pouquinho. É bem pouquinho, tem um pouquinho. O profeta diz: é o suficiente. Diga para esse irmão aí que você está do lado dele, do lado dela, diga: não despreze o pouco que existe dentro da tua casa. O pouco que existe lá é o suficiente para você começar a viver algo extraordinário. Me ajuda, eu estou terminando. Se tiver alguém do seu lado, pegue na mão dele, na mão dela, se você puder, e diga: Deus, mas diga com propriedade, autoridade, diga: Deus só precisa desse pouco que está lá. Esse pouco que está lá é o suficiente para Deus começar o que Ele precisa começar. Tem um pouco só. Aos meus olhos parece nada, ele disse: é o suficiente. O que eu faço então? Chama teus vizinhos e pede vasos emprestados. Chama teus vizinhos e pega vasos emprestados. O que o profeta está dizendo é: o que eu estou vendo é tão grande que tu não faz noção. Enquanto tu está vindo aqui para falar de uma dívida, na minha boca tem uma palavra que vai solucionar a tua vida inteira. Alguém está aqui? Alguém está aqui para entender que o que Deus vai fazer não é se Ele fizer o que você espera, já seria grandioso. Mas o que eu vim pregar é que o que Ele está para fazer vai além daquilo que você está pedindo. O profeta olha para ela e diz: pede vasos emprestados. Talvez alguém diria: profeta, ela não precisa de vaso emprestado, só pague a dívida. Pagou a dívida, acabou. E ele diz: não é só pagar a dívida. Os meninos ainda vão crescer, a senhora ainda vai viver muito, a história da sua casa ainda vai continuar. O que está na minha boca não é uma solução imediata, o que está na minha boca é uma solução definitiva. Pede vasos emprestados. Pede vasos emprestados. E o profeta diz: não pede pouco. Você está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? O que eu vim pregar aqui no final dessa palavra é: pastor, eu tenho um caderno, ok. Pastor, eu tenho um rascunho, ok. Deus me trouxe aqui para dizer: rasga essas folhas, porque a palavra que está na minha boca é: o que Deus está para fazer vai além daquilo que você escreveu. Se alguém recebe isso, libera um grito de glória. Chama os vizinhos e pede vasos emprestados. Pede muito, pede muito, pede muito e pede muito.
E tudo se inicia com esse pouco de azeite no fundo dessa botija. Pode pedir, mas pede sem medo. Mas o azeite é pouco, pede sem medo. Mas é pouco, pede sem medo. Porque tudo que você precisava era de uma palavra, e a palavra veio. Se ponha de pé do seu lugar. A palavra veio. A palavra veio. Você não vai andar agora na tua agenda, você vai andar na agenda divina. Você não vai se mover agora por aquilo que você tinha rascunhado, você vai se mover por aquilo que o céu está dizendo. Alguém está entendendo o que eu vim liberar essa noite? Pede vasos emprestados e não pede pouco. Pode pedir muito. Diga assim, porque, diga para quem está do lado, diga porque aquilo que Deus vai fazer. Diga para quem está do lado, diga aquilo que Deus vai fazer vai além do que você espera. Pede vasos emprestados. E o profeta diz a todos os teus vizinhos, não deixa nenhum deles sem contato. Todos os teus vizinhos, todos. Sabe o que o profeta está dizendo? Toda a vizinhança que assistiu esse carro chegando com o sino balançando, fazendo barulho, quem viu a vergonha na tua porta será testemunha da honra que se aproxima. Você consegue imaginar a mulher batendo na porta de vizinhos, os filhos, e eles dizendo: mas vocês não são aqueles que o carro estava lá ainda agora? Vocês não são aquele que o homem estava fazendo escândalo lá ainda agora? Vocês não são aqueles da dívida e está todo mundo sabendo? Que coisa horrível. Mas o senhor não sabe o que está por vir. É que mamãe acaba de chegar de um encontro com o profeta e você está entendendo que eu vim pregar aqui hoje? Pede a todos, vá à casa de todos, a todos que assistiram, diga para eles que as cenas dos próximos capítulos ainda não vieram. Vá a todos. O que ele está dizendo é: diga para quem assistiu a vergonha que o final dessa história será extraordinário. Você está entendendo que eu vim pregar aqui hoje? Diga para quem está do teu lado, diga assim: avise para todos. Diga com autoridade e propriedade, diga: avise para todos que assistiram o início dessa história, que o final dela será extraordinário.